dizer então que tem pessoas voltando para a Igreja Católica? Qual é o motivo disso? É sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje, então fica comigo até o final dele. Lembrando, não esqueça de deixar seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Todos os seus comentários devem seguir essas regrinhas aqui. Uma dica: assiste o vídeo todo e depois você comenta, pra você não comentar algo ou que eu já falei, ou que você vai falar ao contrário e aí vai falar que eu não disse sendo que eu disse, entendeu? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, saiu aí uma matéria da Folha de São Paulo sobre os novos católicos, entre aspas. Quem são os novos católicos? Por que eles estão voltando à igreja? Então tem aí essa matéria, né? Eles soltaram esse post aí onde vocês compartilhou comigo. E essa foto aí é de uma moça que se converteu aos 55 anos, era leitora da Bíblia desde os 11, a mãe católica, pai evangélico do adventista, e ela acabou seguindo a religião do pai. Mas ela percebeu, mergulhando depois sobre o catolicismo, que tinha uma outra forma de viver a fé dela. Então ela encontrou ali uma tradição incrível, sólida, que lê a Bíblia como um livro inteiro, não como pinças, de acordo com ela, né, como o costume do meio evangélico, para defender um ponto ou outro. E um ponto forte também foi o que viu dentro do catolicismo, que era algo muito bonito, achou tudo muito bonito. Os cantos, os escritos dos santos, que não são venerados pelos evangélicos, e a arquitetúrica, a experiência estética mesmo. E aí, eles fizeram algumas entrevistas antes aí com o Dom Leonardo Steiner. O pessoal já causou algumas coisas aí em relação a ele é arcebispo lá de Manaus, e ele deu essa entrevista, esse trechinho aí que tá lá na matéria também, um pouco antes de embarcar pro conclave para eleger o Papa Leão XIV. Então o que ele disse? Aqui em Manaus, na Páscoa, foram batizados vários adultos. Temos recebido pessoas voltando para a igreja depois de um tempo ausente. Aí tem sobre essa moça, né, que eu li agora há pouco, e uma informação da Conferência Episcopal Francesa. O número de adultos batizados foi de 5.423 em 2023 para 7.135 em 2025 até o momento. Então foi um salto de 31,5%. O batismo de adolescentes impressiona ainda mais, porque em 2025 já acumula 7.404 jovens de 12 a 18 anos que foram atrás desse primeiro sacramento, o batismo, né? E isso dá 2,5 vezes mais do que a adesão vista nos 2 anos antes em relação a essa faixa etária. Além disso, também tem o depoimento de um teólogo de 43 anos que era pastor presbiteriano por uma década e ele não conseguia deixar de lado foi dito por ele, entre aspas aqui, né? Incômodo crescente com a falta de unidade doutrinal entre protestantes acerca de assuntos centrais da fé, como o batismo, porque algumas igrejas como a dele permitiam batizar crianças e outras não. E aí ele também disse: ora, se todos afirmavam crer somente na Bíblia e que o Espírito Santo os iluminava na leitura, como eles poderiam chegar às conclusões tão divergentes? Depois ele também falou: atraiu-se pela unidade que há no catolicismo e reconheceu movimentos internos distintos, claro, mas sob o pastoreio de um só papa, um só batismo e uma só eucaristia. Além disso, também afirmou aí nessa matéria de que modernidade líquida que parecia emancipadora no passado, quando as pessoas viviam presas às normas sociais, que foi um sociólogo Borba. No furdúncio contemporâneo, quando tudo parece ser liquefeito, as pessoas procuram por algo sólido que lhes dê segurança para embasar suas vidas, afirmou aí o sociólogo. E aí vamos ler alguns comentários, porque vocês sabem que eu amo comentários. Aliás, temos uma escrita aqui que chama Só Vem Pelos Comentários, e eu amo ver os comentários. Vamos lá. Se você for ver nos comentários, vai ver, na sua grande maioria, a mesma conclusão, que isso também é um auxílio do que foi o pontificado de Francisco. Por quê? Porque o Papa Francisco ficou no pontificado durante 12 anos, de 2013 até 2025. Então, óbvio que ele também tem sua parcela de culpa, entre aspas, nessa questão. E também eu vou trazer uma outra questão aqui que foi mencionada na matéria. Mas olha só que interessante esse comentário. Posso estar errado, que isso é feito Papa Francisco. As pessoas viam eles nos jornais e meios de comunicação e ficavam admirados com tamanha humildade e com tanta bondade que aquele homem tinha, e acabavam indo atrás de mais informações. Francisco foi uma porta, um meio que algumas pessoas acharam para encontrar o Cristo. Esse diagnóstico aqui também, que eu achei bem interessante, porque o rapaz falou que o mundo líquido demais necessita de pertencimento, tem a necessidade de buscar segurança numa doutrina sólida. Papa Francisco, Papa Leão, necessidade de se buscar uma filosofia que nem é comunista, nem capitalista, nem é teologia da prosperidade e nem teologia da libertação, mas algo que é cristológico. Não garante a felicidade, mas te ensina a lidar com a dor, frustração no mundo com a esperança da ressurreição em Cristo. Mais um rapaz falando sobre Papa Francisco, a sua influência na participação dele. Isso é um testemunho dele falando em relação à Igreja Católica. E
ao longo dos comentários, você vai ver muitas outras pessoas falando a mesma coisa. Eu voltei pra Igreja Católica porque eu via as homilias, porque eu vi o que o Papa Francisco falava, por causa do Papa Francisco. Estava desigrejada há muitos anos e retornei pelos ensinamentos e exemplos do Papa Francisco. Depois tem até um rapaz aqui que fala, não, essas pessoas que estão falando do Papa Francisco estão errados porque não foi por conta dele. Mas assim, gente, todos os papas têm a sua parcela de culpa, entre aspas, né, de responsabilidade pela conversão de muitas pessoas. Só lembrando aqui que a conversão, ela se dá por conta do Cristo. Papas, padres, tantas outras pessoas que eles até mencionaram, o Papa Francisco na matéria e o Frei Gilson, né? Eles são instrumentos de Deus. Então não quer dizer que as pessoas se converteram por ser aquela pessoa, mas porque elas se permitiram estar abertas e ser usadas para o amor de Deus, para evangelizar, tá? Essa é a missão. E aí um outro ponto que eu quero trazer aqui, que, olha, Deus é demais. Eu ouvi até esses dias, né? Eu falei pra vocês que eu tô vendo alguns canais aí que estão metendo pau no Papa Francisco, agora que ele morreu, piorou, porque algumas pessoas estão colocando as asinhas de fora em relação ao Papa Francisco. Eles comentaram que o Papa Francisco não tinha nenhum efeito sobre a Igreja Católica, exceto confusão, desinteresse, brigas e divisões por conta do que ele falava, que era tudo muito confuso. E, inclusive, em um desses canais, nem lembro qual que é, canal, perfil, vi tanto, gente, que acabou afirmando aí de que, inclusive, a humildade dele em não usar as vestimentas, de não ter ficado no mesmo quarto que São João Paulo II, e que agora Papa Leão XIV não pode ser que não use, né, o local onde o Papa Francisco vivia, que isso não era humildade, ele fazia aquilo pra ele ficar se mostrando. Aí você fica pensando, o que as pessoas acabaram de falar? Exatamente sobre a questão da humildade. O que nós temos que parar e pensar é o seguinte, você pode gostar do Papa Francisco, pode detestar o Papa Francisco, mas tem que colocar o pé no chão e ver a realidade. Durante esses 12 anos do papado de Francisco, houve bastante conversão, sim. Isso não é só corroborando com os testemunhos que tiveram aí nesses comentários, outras pessoas também falaram a mesma coisa, e as estatísticas, além dessas que eles apresentaram, porque todo ano sai o anuário com os dados de vocações, batizados, né, religiosos, sacerdotes, enfim, da Igreja Católica. E houve aumento. Em alguns lugares, um aumento um pouco menor do que outros, mas houve aumento de católicos. E todas as vezes que a Igreja Católica se coloca como aconteceu em relação à morte de Francisco, em relação ao conclave, em relação ao Papa Leão XIV, que agora tá tomando uma proporção muito grande, como foi também no início de pontificado do Papa Francisco, as pessoas estão tendo mais curiosidades. Quanto mais curiosas, mais elas querem conhecer. E um outro ponto que o rapaz falou sobre a união doutrinal. Existem inúmeros carismas, gente, diversos carismas, mas um só Deus, uma só igreja, um só Papa, um só sacramento. E isso faz toda a diferença. Já falei pra vocês que eu ouvi isso de uma pessoa que falou a mesma coisa, que admirava muito a unidade da igreja. Porque se eu for lá pra Roma, vai ser a mesma missa aqui, vai ser as mesmas leituras. Se eu for lá pro Japão, vai ser a mesma coisa do que eu vivo aqui. Não tem diferença, a Eucaristia é a mesma, porque Cristo é o mesmo. E um dos rapazes, né, que foi o sociólogo, falou, e também ouvi nos comentários sobre o mundo líquido. Sabe quem falava sobre o mundo líquido? São João Paulo II. O que corrobora ainda mais com a unidade e a continuidade do pontificado de todos os papas que passaram. O que eu quero dizer aqui é que vocês que detestam o Papa Francisco, vocês podem criar inúmeras ilações com ele, pode falar inúmeras narrativas, mas a realidade é bem diferente daquela que vocês têm apresentado. Papa Francisco, ele foi muito deturpado porque é isso que acontece na internet, foi Bento XVI, São João Paulo II, e os outros papas só não foram porque não tinha toda essa tecnologia e informação de agora. Então sim, o Papa Francisco é responsável pela conversão e pelo fundamento da fé de muitas pessoas. Esqueçam um pouco do Papa Francisco, se preocupem com a fé de vocês e de falar aí do que Papa Leão XIV tem feito. Tá? Porque a confusão, quem a causou muito durante o pontificado de Francisco foram vocês deturpando tudo aquilo que ele falava. E aí muitas pessoas acabaram caindo. Mas outras são bem espertas e já acordaram pra isso, viu? E quando eu falo vocês, não estou dizendo aqui você que é inscrito do canal, porque vocês já conhecem o nosso canal, vocês também compartilham. Aliás, tem inscritos aqui que são extremamente inteligentes, que trazem análises, comentários e reflexões maravilhosas. Mas é que tem algumas pessoas que se infiltram, né? Igual a Teologia da Libertação,
reputação, enfim, se infiltram e ficam falando bobeiras nos comentários. Ou talvez você que apareceu do nada aqui no canal. Então essa é a linha que nós seguimos aqui, tá bom? Igreja Católica. Agora me conta, o que você achou disso? Você tem reparado esse crescimento de pessoas, de batizados na sua paróquia? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Vocês sabem que eu gosto de conhecer a realidade de vocês. E não posso deixar de pedir o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!